Fala tu! Meu nome é Lívia e sou Imersões Literárias. Quero já pedir desculpas, porque a gente está com um pouquinho de problema de organização aqui nesse canal. Mas ok, voltamos e já temos um livro que faz parte do desafio de 12 livros para 12 meses, já desse ano de 2019. A gente vai falar hoje sobre Morte no Nilo. No vídeo passado a gente comentou na lista dos 12 livros para 12 meses que havíamos lido, no vídeo anterior na verdade, que havíamos lido em 2018 Assassinato no Expresso do Oriente. E o vídeo passado era justamente o vídeo desse livro, em que eu falei algumas coisas sobre o que eu achei dessa obra da Agatha Christie, e eu já tinha antecipado que o próximo vídeo seria Morte no Nilo. Então, se você quiser saber sobre o que eu tenho a dizer a respeito dessa leitura, puxa teu boca e bora papear. Eu não vou aqui tecer comentários exaustivos, porque por um acaso eu estava procurando o filme Morte no Nilo, de 1978, para ver se eu conseguia relembrar a história, né? O objetivo era ler o livro primeiro, depois ver o filme. Acabou que eu não encontrei na Netflix, não encontrei no YouTube, nem na sua versão paga. E também não encontrei nas interwebs aí de meu Deus. Mas não tem problema, se você tiver acesso a esse filme, do que eu me lembro ainda de ter visto já há muito tempo, te recomendo super que veja. O filme está muito casadinho com a história. Eu vi nas minhas pesquisas no próprio YouTube que há muitas pessoas cooperando para popularizar as histórias clássicas de detetive, principalmente de Agatha Christie. Então eu não pretendo aqui ficar falando um monte de coisa que todo mundo já disse. Eu vou falar da minha experiência, correto? Primeira coisa, vamos contextualizar. Do que trata Morte no Nilo? O próprio nome já dá uma espécie de spoiler, né? Vai haver uma morte, aliás, não uma, 3, sobre a passagem de um barco de passageiros que está saindo de algumas cidades ali do Egito. Esse barco vai navegar pelo Nilo para chegar a outras cidades. 3 pessoas serão assassinadas dentro desse barco. Quem é que está no barco? Hercule Poirot. Acho que é por isso também que eu me interesso tanto, né? Porque é o meu detetive favorito, eu nunca escondi isso de ninguém. Poirot está de férias nesse primeiro momento, ele resolve passar as férias dele no Egito, e existe uma pessoa, né, que é a personagem central desse episódio, chamada Lynette Doyle. Vamos logo dizer o nome dela, que depois ela vai ser conhecida na história. Lynette Doyle, uma garota nova, ainda não tem 21 anos, riquíssima, belíssima, maravilhosa, estupenda, salve, herdeira de uma verdadeira fortuna, e que chega ao hotel onde todos os personagens estarão, ou praticamente todos estarão hospedados, com uma áurea de superioridade que vai irritar algumas pessoas, que vai surpreender outras pessoas. E Lynette é casada com Simon Doyle, que não era o seu primeiro noivo. Simon é namorado, /noivo, /amante de Jacqueline de Belfort, que é a melhor amiga de Lynette. E acontece uma trama aí, um rolo, que Simon acaba se casando com Lynette e meio que largando Jacqueline. Quando a Jacqueline e o Simon estão em lua de mel e eles chegam ao Egito para participar de toda essa excursão, a Jacqueline tá junto e ela meio que começa a perseguir o casal, sabe? A gente tem outros personagens ali na trama, né, fazendo pano de fundo. A gente tem uma mãe e uma filha em que essa mãe é alcoólatra e essa filha morre de vergonha dela. A gente tem uma mãe e um filho, que a mãe é meio cega às coisas que o filho faz. A gente tem um outro cara que é meio procurado pela polícia, vamos dizer assim. Enfim, como em todos os livros da Agatha, a gente tem um compêndio de personagens que vai meio que retratar, vamos dizer assim, que vai retratar a sociedade da época. Morte no Nilo foi escrita em lançado, né? Em 1937. Engraçado, dessa vez,
A gente não vai ter aqui aquela cena famosa do Poirot juntando geral para dizer como ele chegou à conclusão do caso. Ele vai ser auxiliado pelo Coronel Reis, que é um amigo dele de longa data, e esse cara vai ser, diferente de outras histórias, ele vai ser muito mais participativo, né? Porque em outras histórias o auxiliar do Poirot sempre ficava meio que fazendo de escada, sabe, para ele brilhar. Mas assim, o que é maneiro nessa história, que eu acho que vale a pena você ler? Primeira coisa, aqui eu percebi que, obviamente, né, vamos dizer assim, Agatha, mediante seu narrador observador, não te dá todas as cenas com todos os detalhes que você precisa para poder entender a cena. Isso desde o iniciozinho do livro. O narrador não te permite ver tudo. É como se fosse assim, você está vendo essa cena acontecendo na sua frente, mas o foco da sua câmera está em cima daquilo que o narrador quer que você veja. Os detalhes estão ao redor. E esse ao redor está escuro. Você só vai se lembrar de alguns detalhes mais pro final do livro. Sabe aquele o famoso que a gente fala, então, esse só vai começar a te perseguir, vamos dizer assim, lá da metade pro final do livro. Eu não quero dizer crítica, mas a dificuldade que eu tive para engrenar. Acredito que essa dificuldade seja exclusivamente minha. Não creio que outras pessoas partilhem do mesmo problema que eu. O narrador, a Agatha, quem quer que seja, leva um tempo para poder chegar à ação. Pinta-se um quadro, é como se fosse realmente dando bastante contextualização para a gente poder conhecer os personagens, pelo menos as suas primeiras intenções. Depois é que, de fato, a coisa começa a fluir. E aí você, se é como eu, você vai ficar meio de saco cheio disso. Tipo, quando que começa a ação? Quando que esse barco... Porque leva um tempo para os personagens todos e outros que entrarão depois, que são, né, personagens importantes pro desenvolver da história. Leva um tempo para esses personagens entrarem definitivamente nesse barco e tudo acontecer. Leva bem dizer aí, são 31 capítulos, leva bem dizer aí o quê? 10, 12, até todo mundo tá no barco e finalmente o âmago da história vira à tona. Diferentemente no Assassinato do Oriente Express, ou Assassinato do Expresso do Oriente, tanto faz, nesse livro aqui eu não quis anotar os personagens, os nomes, as suas ocupações, não vi necessidade. Ótimo, realmente não precisou, porque para a fluidez da história não foi necessário. Não era tão difícil você lembrar dos personagens, do que eles faziam, de que forma que eles se comportavam. Não é nem porque não houvesse tantos personagens assim. Não, a quantidade é basicamente parecida, basicamente a mesma. Mas é que não é tão difícil. Morte no Nilo não é tão difícil. Acho que Assassinato no Expresso do Oriente tinha um pouquinho mais de complicação, sabe? Enfim, o fato de o personagem X ter a ocupação Y e fazer Z dava um pouco de enrolação para a cabeça de uma pessoa como eu. Talvez você vai dizer que a conclusão do caso seja meio óbvia. Talvez seja sim. Mas como que o caso é concluído e de que forma que o Poirot e o Reis chegam a essa conclusão, juntando as peças, é que é o legal nessa história. Talvez não desfecho, mas o caminho é o caminho que é o mais legal de tudo. Vale muito a pena. 2 curiosidades. Primeira, o Poirot vai fazer menção ao Assassinato do Expresso do Oriente aqui. Eu achei isso muito legal. É uma passagem super curta, mas ele vai fazer. E segunda curiosidade, isso eu até comentei nos outros 2 vídeos. Morte no Nilo vai ser feito um remake desse livro, né, para o cinema. Eu já te falei que tem esse livro de 78, que é só com figurão de Hollywood, muito legal.
Mas o Kenneth Branagh vai fazer a continuação do Assassinato do Orient Express, vai ser Morte no Nilo, e muito provavelmente sai ainda no final desse ano ou em algum momento de 2020. Estamos ansiosos? Estamos ansiosos. Vamos ao cinema de novo? Nem que seja na sessão da meia-noite? Vamos ao cinema de novo, porque vale muito a pena. Se ele tiver, o Kenneth, tiver o mesmo cuidado que ele teve com o Assassinato do Expresso do Oriente, se ele tiver o mesmo cuidado com Morte no Nilo, vai ser filmaço. Super recomendo. Então vou ficando por aqui. A minha dica de leitura para esse mês de janeiro, minha dica de leitura para começar 2019 bem, uma historinha de detetive, show de bola, Morte no Nilo, da Agatha Christie. Essa versão aqui é da HarperCollins, é da editora Nova Fronteira, né, edição da HarperCollins, e não temos problemas com diagramação, não temos problemas com papel, tudo tranquilo, linguagem tranquila, aquele tipo de livro para você se divertir, vale a pena. Vou te agradecendo por estar aqui, te agradeço pelo teu like, assina o canal, bota o dedo nesse sininho para você receber notificação todas as vezes que a gente subir um vídeo. E eu te vejo no próximo. Um beijo, até lá!